Olá, pessoal. Vamos dar andamento aos nossos estudos sobre o artigo 5º. Vamos agora para o inciso 64. Diz o inciso 64 que o preso tem o direito à identificação dos responsáveis por sua prisão ou por seu interrogatório policial. Essa aqui é uma medida que foi criada para evitar que abusos aconteçam durante a prisão ou durante o interrogatório policial. Então, se porventura algum abuso for cometido no momento da prisão ou do interrogatório policial, é possível a esse preso pedir a identificação de quem efetuou essa prisão ou o seu interrogatório para poder, posteriormente, responsabilizar o agressor por esse abuso de poder, esse abuso de autoridade. Então, na verdade, é um direito do preso para coibir eventuais abusos nesses momentos. Vamos para o próximo inciso. O inciso 65 diz que a prisão ilegal será imediatamente relaxada pela autoridade competente. Nós vimos anteriormente que toda vez que alguém é preso, a prisão deve ser comunicada imediatamente à autoridade judiciária competente. A finalidade dessa comunicação é que o juiz possa avaliar a legalidade dessa prisão. E aí agora, complementando aquele inciso, nós temos o inciso 65, que diz que toda vez que o juiz percebe que essa prisão foi ilegal, ele deve determinar o relaxamento dessa prisão ilegal ou dessa prisão abusiva. Lembrando que o relaxamento de prisão significa colocar o preso em liberdade, tendo em consideração que essa prisão ela foi ilegal. Então vamos para o próximo inciso, o inciso 66. Ninguém será levado à prisão ou nela mantido quando a lei admitir a liberdade provisória com ou sem fiança. Nós temos várias formas de alguém ser colocado em liberdade, mesmo quando a prisão não foi ilegal. Então, nós temos a liberdade mediante o pagamento de fiança, que é um pagamento que se faz ou na delegacia ou perante o Poder Judiciário para que a pessoa possa responder ao processo em liberdade. Mas existem algumas situações em que é possível o sujeito ser colocado em liberdade sem que, para isso, precise pagar fiança. Bem, é importante a gente lembrar que, pelo princípio da presunção de inocência, todos são inocentes até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Isso significa dizer que a regra no Brasil é que as pessoas devem responder ao processo em liberdade. E elas só devem ser levadas à prisão quando existir alguma circunstância, alguma situação que torne o convívio social ou uma ameaça, ou haja um risco de fuga, ou essa pessoa coloque em risco a ordem econômica ou social do nosso país, ou coisas nesse sentido. Não havendo nenhuma dessas situações, a pessoa deve responder ao processo em liberdade. Então, quando ela não incide em nenhuma dessas hipóteses que eu acabei de mencionar, o juiz deve colocá-la em liberdade mesmo sem o pagamento da fiança. Daí a gente falar em liberdade provisória com fiança ou sem fiança. A questão principal daqui é saber se a gente está diante de uma faculdade do juiz ou se a gente está diante de uma obrigatoriedade do juiz. Ou seja, quando a lei admite a liberdade com ou sem fiança, o juiz é obrigado a colocar o sujeito em liberdade? Ou o juiz tem uma mera faculdade de colocá-lo em liberdade, podendo colocá-lo ou não em liberdade? Pela própria redação, é possível a gente perceber que não se trata de uma mera faculdade, e sim de uma obrigatoriedade, já que ninguém pode ser levado à prisão ou nela mantido quando a lei admite a liberdade. Então, se a lei admite a liberdade, o juiz está obrigado a colocar o sujeito em liberdade para não violar um dos seus direitos fundamentais previstos na Constituição Federal. Então, vamos seguir adiante. O nosso próximo inciso, o inciso 67, não haverá prisão civil por dívida, salvo a do responsável pelo inadimplemento voluntário e inexcusável de obrigação alimentícia e a do depositário infiel. Bem, a regra no Brasil é que a gente não admite prisão civil, ou seja, prisão por dívida. Então, não é porque eu devo dinheiro a alguma pessoa que eu vou poder ser presa. As prisões no Brasil, elas, em regra, se limitam aos crimes. Então, as pessoas são presas quando elas cometem crimes, não quando elas devem. Quando a gente deve, a situação é resolvida na esfera civil, numa ação de cobrança, onde você vai ser cobrado e o seu patrimônio vai ser retirado de você para pagar uma determinada dívida. Mas você não será preso.
porque as dívidas elas não recaem sobre a sua pessoa física, mediante prisão, e sim sobre o seu patrimônio, mediante a tomada dos seus bens para o pagamento do respectivo credor. A ideia, então, é que a gente não prende porque alguém deve, a gente cobra. Mas existem duas exceções na Constituição em que é possível a prisão civil por dívida. Uma delas é a velha conhecida nossa, que é a chamada prisão do devedor de alimentos ou de pensão alimentícia. A outra, não tão conhecida assim, é a do depositário infiel. Esta segunda, que eu vou tratar posteriormente, é importante lembrar que ela não é mais aplicada no Brasil, apesar de ainda constar expressamente da Constituição Federal. Então vamos tratar logo da prisão do devedor de alimentos, que é uma prisão admitida até hoje no Brasil e que provavelmente continuará a ser admitida adiante ainda por um bom tempo. A prisão do devedor de alimentos é daquele que foi condenado judicialmente a pagar alimentos. Então, primeiro, quem deve alimento a quem? Os alimentos não se resumem à comida, mas a alimentação, educação, lazer, saúde. Então, uma série de situações ou de gastos que uma pessoa teria para se sustentar, para prover o próprio sustento. Bem, regra, os pais, pai e mãe, ambos, devem alimentos aos seus filhos. Os filhos devem alimentos aos seus pais, isso em caso de incapacidade laboral, quando seus pais já não puderem mais trabalhar. Essa obrigação ela pode se estender eventualmente a avós, por exemplo, mas a regra é que os pais devem alimentos aos filhos, os filhos devem alimentos aos pais. O ex-marido deve alimentos à ex-esposa quando esta não tiver condições de prover o seu sustento. E a ex-esposa deve alimentos ao ex-marido quando este não tiver condições de prover o seu sustento. Esposa e marido, não existe mais uma ligação como existia antigamente de pagamento certo de alimentos. Antigamente era certo, o marido se separava da esposa, tinha que pagar-lhes alimentos. Só que hoje isso aí não acontece como regra, essa hoje é a exceção. Então hoje a gente tem esposa pagando alimentos ao marido e marido pagando alimentos à esposa em caso de divórcio, apenas quando eles não tiverem mais capacidade laboral. Não têm condições de encontrar mais um novo emprego por causa da idade, ou estão acometidos de algum problema de saúde que impossibilite o trabalho. Então, coisas nesse sentido. Para alguém ser condenado a pagar alimentos, tem que primeiro sofrer o devido processo legal, que já tratamos anteriormente. Então, você vai ter que ser processado judicialmente e condenado por meio de uma decisão judicial ao pagamento desses alimentos. Uma vez feito isso, se a pessoa é condenada a pagar alimentos e ainda assim se recusa a esse pagamento, aí então pode vir uma ordem de prisão numa chamada ação de execução de pensão alimentícia. Então, o juiz determina a prisão caso a pessoa não pague. Mas é óbvio que a ordem não vai sair direto de prisão, e sim pague o débito, ou justifique, ou prisão. É importante lembrar que o sujeito que é preso por uma dívida de alimentos não fica com antecedentes criminais. Isso porque não estamos falando de um crime, não estamos falando de uma prisão penal, criminal, e sim de uma prisão civil. A prisão não tem o intuito de punir, mas sim de coagir ao pagamento. É uma forma de o sujeito ser coagido a pagar o mais rápido possível aquela dívida alimentícia. Então, a ideia é que assim que ele pague esse débito de alimentos, ele é colocado em liberdade imediatamente. Caso ele não pague o débito, essa prisão ela pode durar de 1 a 3 meses, mas ela não pode ultrapassar os 3 meses. Pagando ou não pagando esse débito, a pessoa deve ser colocada em liberdade, no máximo em 3 meses. Isso não significa dizer que o débito vai se extinguir. O débito ele continua a existir e ele continua a poder ser cobrado, mas não vai mais recair sobre a pessoa do devedor e sim sobre o seu patrimônio. A diferença de uma execução que recai sobre o patrimônio ou sobre a pessoa é a rapidez em que o pagamento se dá. Quase sempre que a pessoa tem condições, ou porque tem o dinheiro, ou porque pode conseguir o dinheiro, ela o faz quando ela é presa. Então, dificilmente a gente vai ver pessoas presas 3 meses tendo dinheiro para pagar. Então, essa é a forma mais rápida, mais ágil de a gente finalizar um processo de alimentos. Caso isso não seja possível, a pessoa não pague, não tenha condições de pagar, o máximo que ela pode ficar presa, 3 meses.
Caso ela não possa pagar, se ela ficar presa mais de 3 meses ou indefinidamente, então aí sim ela não vai conseguir meios para pagar a sua dívida, porque não pode trabalhar, não pode exercer qualquer atividade laboral que lhe dê um retorno financeiro para pagar esse débito de alimentos. Então, esta é a única situação de prisão civil por dívida que está sendo adotada na prática no nosso país. Mas como a gente falou anteriormente, existe uma outra situação de prisão civil que está prevista expressamente na Constituição Federal, que é a do depositário infiel. Ela não é mais adotada no Brasil e daqui a pouco a gente vai tratar desse motivo, o porquê de não adotá-la mais no Brasil. Mas antes disso, eu preciso explicar para vocês o que é um contrato de depósito. Na verdade, existem 3 modalidades de depósito no nosso país. Tá? Vou começar com a primeira, para a qual ela foi criada, que é o chamado contrato de depósito. Você contrata um depositário para que ele possa guardar e conservar um patrimônio seu. Então vamos dar um exemplo. Imagina que eu sou colecionadora de carros antigos. Eu tenho 20 carros antigos, mas eu não tenho como guardar esses carros comigo na minha residência. Então eu contrato um terceiro, o qual vai ser chamado de depositário, para que esse terceiro guarde e conserve esse patrimônio. Guarde e conserve, não apenas guardar e conservar os meus carros antigos. Eu vou pagar-lhe mensalmente uma prestação e ele vai ter essa atividade contratada para poder guardar e conservar o meu patrimônio. Até aí, perfeito. Um belo dia esse contrato vai acabar e eu vou pedir o meu patrimônio de volta. E se o depositário se recusa a devolver o patrimônio, ele passa a ser um depositário infiel. E aí, nesse caso, a Constituição dizia que cabia a prisão do depositário infiel, para que ele fosse coagido a devolver o patrimônio que ele reteve em seu favor. Essa é a primeira modalidade. A segunda modalidade de depósito é o depósito judicial. Quando alguém é condenado judicialmente a pagar alguma coisa e não paga, o juiz determina ao oficial de justiça que vá até a residência do devedor e busque um bem ou vários bens que somados deem o valor do débito com juros e correção monetária. O oficial, encontrando, por exemplo, um carro, ele vai apreender esse carro, que a gente chama de penhora. Então, ele penhora o carro e leva para a justiça. Esse carro vai ser posteriormente vendido num leilão público. E o dinheiro apurado com a venda desse carro vai ser utilizado para pagar o credor. Mas entre a penhora e o leilão, pode decorrer aí um prazo extenso, como, por exemplo, 1 ano, que é bem comum. Durante esse período, o juiz vai nomear uma pessoa para guardar e conservar esse patrimônio que está aguardando ser vendido no leilão. E esse sujeito nomeado para guardar e conservar a gente chama de depositário. Ele também é remunerado para fazer essa atividade. Entretanto, posteriormente, esse bem vai ser vendido e aí, quando o bem for vendido, o juiz vai determinar ao depositário que devolva o bem para a pessoa que comprou. E aí, se o depositário se recusar a devolver, a entregar esse bem, ele vai passar a ser um depositário infiel. E também cabia prisão de acordo com a Constituição. A terceira modalidade, ela não é propriamente um depósito, mas por analogia, por ser semelhante, era tratado como se fosse um depósito, que é o chamado contrato de leasing. Num contrato de leasing, a gente vai, para adquirir algum bem, vai financiá-lo, fazer uma espécie de financiamento. Então, você vai numa concessionária comprar um carro, mas você não pode pagar o carro à vista, então você vai financiar através de um contrato de leasing. Nesse contrato, o carro ele não vai ficar em seu nome, ele vai ficar em nome de quem está pagando o carro. E você, quitou o carro com o dinheiro que foi, entre aspas, emprestado, vai ficar utilizando esse carro, guardando e conservando, e com a obrigação mensal de pagar a prestação devida. Se você para de pagar essa prestação, o banco ou a financeira vai pedir o carro de volta. E você era tratado como se fosse um depositário. Notem que você não é propriamente um depositário, porque além de guardar e conservar, você pode utilizar esse bem, que o depositário em regra não pode. Então você está como se fosse, por analogia, sendo tratado como um depositário. E aí, se a financeira pedir o carro de volta e você se recusar a devolver o carro, você seria tratado por analogia como um depositário infiel e cabia prisão também.
Mas notem que eu estou falando sempre no passado. Isso porque, há alguns anos atrás, nós assinamos um tratado internacional que foi referendado pelo Congresso Nacional em 1992 e nesse tratado, chamado Pacto de São José da Costa Rica, o Brasil firmou o compromisso de não mais prender o depositário infiel. De lá para cá, como o Supremo entende que essa norma revogou todas as normas relacionadas à prisão do depositário infiel, esses depositários infiéis não podem mais ser presos. Bem, para acabar de vez com a discussão, nós tivemos uma súmula vinculante número 25 do Supremo Tribunal Federal, proibindo definitivamente toda prisão de depositário infiel em qualquer modalidade de depósito. Então, mesmo que o depositário infiel não devolva o bem no prazo acordado, ainda assim ele não poderá mais ser preso por esse débito. Bem, como é que a gente resolveria a situação a partir de agora? É bem simples. Ao invés de prender, o juiz vai determinar a busca e apreensão desse bem. Então, o oficial de justiça vai na casa do sujeito, o depositário, pega o bem à força e leva para a justiça para devolver a quem de direito. Lembrando, se nós estamos falando de uma súmula vinculante, a súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal é aquela que vincula a todos, inclusive o judiciário. Então, nós estamos falando de uma súmula que tem força de lei e, portanto, deve ser obedecida. Então, vamos voltar ao nosso slide. Conforme a gente pode perceber, a prisão do depositário infiel ela não é mais adotada no Brasil, primeiro, por força do Pacto de São José da Costa Rica, em que o Brasil firmou o compromisso de não mais prender o depositário infiel, e posteriormente pela súmula vinculante número 25, que hoje dispõe que é ilícita a prisão civil por dívida do depositário infiel, qualquer que seja a modalidade de depósito. Então vamos seguir adiante para o próximo inciso. Vamos agora para o inciso 74. O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Vocês podem notar que nós fizemos aí um salto, né? Pulamos alguns incisos, que são os remédios constitucionais, onde vamos reservar alguns blocos à parte para tratar deles. Por enquanto, dando andamento a esses direitos fundamentais, nós temos a chamada assistência gratuita. A ideia é que os processos, em regra, eles são pagos. Então, a gente precisa pagar, remunerar o Poder Judiciário pela atividade deles julgarem os nossos processos. Mas quando a pessoa não tem recursos, não tem dinheiro para pagar essas custas, a nossa Constituição, para não impedir o seu acesso à justiça, garante a ele a chamada assistência jurídica integral e gratuita. Ou seja, aquela assistência em que você não paga custas, porque o Estado vai custear o processo para você, e você ainda teria direito aí a uma assistência por um defensor público. Quem é esse defensor público? É um advogado que é contratado pelo Estado ou pela União para poder fazer a consultoria jurídica e prestar essa assistência jurídica de forma gratuita a quem não pode pagar o seu próprio advogado. Então, notem que para as pessoas que são pobres na forma da lei, elas não pagam custas e não precisam pagar advogado. Elas têm acesso gratuito a um advogado. Importante apenas fazer uma ressalva. O pobre na forma da lei não é o miserável. O pobre na forma da lei é aquela pessoa que não tem condições de pagar as custas judiciais sem comprometer o próprio sustento e o sustento da sua família. Então, uma pessoa ganha R$5.000, ela não é pobre. Entretanto, se o valor das custas judiciais deu R$10.000, eu posso dizer que ela é pobre na forma da lei. Ou seja, ela não pode retirar do seu sustento o valor para o pagamento das respectivas custas judiciais. Então, o Estado pode custear a ação para essa pessoa. Vamos seguir adiante. O próximo inciso, inciso 75. O Estado indenizará o condenado por erro judiciário, assim como que ficar preso além do tempo fixado na sentença. A Constituição Federal agora, ela trata do chamado erro judiciário. Acontece, não deveria, mas acontece. Pessoas que ficam presas mais tempo do que a sentença prevê ou do que a lei permite. Ou ainda pessoas que são condenadas por crimes que não cometeram. Se isso acontecer,
o erro judiciário deve ser ressarcido em forma de indenização. Indenização por dano material, indenização por dano moral, pelo constrangimento psicológico que essa pessoa teve de ficar presa durante um determinado período de tempo. Notem que o erro judiciário não deixa um saldo de pena. Então, a pessoa não tem o direito de não ser punido por eventuais crimes posteriores, e sim gera ela apenas o direito à indenização. Existe um filme famoso que ele passa constantemente na TV aberta, chamado Risco Duplo, em que uma mulher é condenada por um erro judiciário por ter matado seu marido. Na verdade, o marido, ele forja o próprio assassinato para incriminar essa mulher. E ela cumpre anos de prisão pela morte do marido, sendo inocente. E ela sabe que o marido está vivo, que armou uma cilada para ela. Quando ela está saindo da prisão em liberdade condicional, uma amiga dela, presidiária, que é formada em Direito, diz a ela o seguinte: ninguém pode ser preso pelo mesmo crime duas vezes. Ou seja, ninguém pode ser condenado judicialmente por matar a mesma pessoa duas vezes. Então, se você já cumpriu a pena por ter matado seu marido, você agora pode sair e matá-lo. E você não pode mais ser condenada por isso. Bem, essa historinha, que obviamente é um enredo de filme, ela não condiz com a realidade brasileira. No Brasil, se você é condenado por matar uma pessoa e você, entre aspas, mata essa pessoa de novo, o Estado vai descobrir que a primeira condenação ela foi errada, foi um erro judiciário. E se você agora matar essa pessoa de verdade, você vai ser novamente condenada e você vai ser novamente punida. Você não vai ficar com um saldo de pena. A primeira prisão que o Estado vai verificar que foi incorreta vai gerar para você tão somente o direito de indenização por dano material e por dano moral. A segunda prisão, essa sim vai ser legal e você vai cumprir a pena novamente, ok? Então, o erro judiciário não nos deixa um saldo de pena. Ela nos deixa tão somente o direito à indenização por dano moral e dano material. Ok? Vamos seguir adiante. Vamos para o inciso 76. São gratuitos para os reconhecidamente pobres, na forma da lei, o registro civil de nascimento e a certidão de óbito. Mais uma vez, a gente pode perceber que a Constituição determina que é gratuito para os reconhecidamente pobres. Ou seja, ela não diz que o Estado deve fornecer a certidão de óbito ou a certidão de nascimento gratuita para todos, e sim para os reconhecidamente pobres. Mas desde 1996 o Brasil tem legislação, não a Constituição, mas lei infraconstitucional, que determina que para todos é gratuito a primeira via da certidão de nascimento. Notem que isso não fere a Constituição Federal. A Constituição se limita a determinar apenas o mínimo que deve ser assegurado, mas não quer dizer que esse mínimo não possa ser ampliado para mais pessoas, como foi feito pela lei. Então, hoje, se cair na prova, de acordo com a Constituição Federal, são reconhecidos para os comprovadamente pobres a certidão de nascimento e de óbito gratuito, apesar da gente saber que a lei já estendeu a certidão de nascimento gratuita para todas as pessoas, ok? Seguindo adiante, o inciso 77. São gratuitas as ações de habeas corpus e habeas data e, na forma da lei, os atos necessários ao exercício da cidadania. Nós vamos, daqui a pouco, estudar o habeas corpus e o habeas data, que são dois remédios constitucionais. E a Constituição já determina de antemão que ambos são gratuitos. E qualquer outro ato necessário ao exercício da cidadania, que são os nossos direitos políticos e sociais, nós também os teremos de forma gratuita. Seguindo adiante, nós temos o último inciso, que é o inciso 78, e notem que ele foi introduzido pela emenda 45 de 2004, e ele dispõe que a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. Em outras palavras, a Constituição resolveu nos acrescentar como direito fundamental o direito a ter um processo rápido, um processo célere, que acabe em tempo hábil, capaz de assegurar às partes o seu direito. Infelizmente, no Brasil,
os processos têm demorado demasiadamente. E muitas vezes uma pessoa, por exemplo, idosa ou acometida de um problema de saúde, vem a falecer antes de obter o seu direito. Então a ideia é que os processos judiciais sejam rápidos, acabem em tempo hábil para assegurar às partes o direito pleiteado, o direito discutido. Vamos agora para os parágrafos. A nossa Constituição menciona ainda 4 parágrafos, começando pelo parágrafo 1º. As normas definidoras de direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata. Bem, o que a nossa Constituição está querendo dizer é que para a gente exigir o cumprimento de um direito fundamental, nós não precisamos de uma lei. Que os próprios direitos fundamentais do artigo 5º, eles podem ter aplicação imediata, ou seja, eles podem ser exigidos de imediato, independentemente de a gente ter uma lei que regulamente o seu exercício. Existem algumas exceções, alguns direitos do artigo 5º que precisam de uma lei que o regulamente, mas a regra é que eles possuem aplicação imediata. Vamos para o segundo inciso. Segundo inciso diz que o segundo parágrafo, diz que os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte. Bem, esse inciso ele é bem simples. Ele está deixando claro que os direitos fundamentais não estão esgotados no artigo 5º, que é possível encontrarmos direitos fundamentais fora do artigo 5º. E ele menciona que é possível encontrar em princípios gerais de direito ou é possível encontrar direitos fundamentais nos tratados internacionais dos quais o Brasil faça parte. Então, a gente diz que essa enumeração do artigo 5º é uma enumeração aberta, ou seja, ela não está esgotada. A gente pode criar outros direitos fundamentais fora do artigo 5º. Seguindo adiante, o terceiro parágrafo. Parágrafo 3º diz que os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados em cada casa do Congresso Nacional em 2 turnos por 3/5 dos votos dos respectivos membros serão equivalentes às emendas constitucionais. No Brasil, o tratado internacional ele é considerado um ato complexo. O que é um ato complexo? É um ato que, para a sua validade, precisa da participação de 2 poderes, poder executivo, poder legislativo. Diz o artigo 84 que, para assinar um tratado internacional, só quem pode fazê-lo é o presidente da República. Então, só o presidente da República pode assinar um tratado. Mas uma vez que o presidente assina esse tratado, ele ainda não é capaz, sozinho, de produzir efeitos no Brasil. Para que ele venha produzir efeitos no Brasil, é necessário que ele seja referendado pelo Congresso Nacional, seja também aprovado pelo Congresso Nacional. Quase sempre que um tratado é aprovado pelo Congresso, na forma normal, maioria simples, e um tratado comum que não seja de direitos humanos, ele vai ser aprovado com status de lei ordinária federal. Mas a Constituição abriu aqui um parágrafo para criar uma exceção, dizendo que, se esse tratado internacional for de direitos humanos, e aí já vou parar para explicar o que são direitos humanos. Direitos humanos são os nossos direitos fundamentais. São os direitos fundamentais tratados na nossa Constituição. O resto do mundo, quando trata dos direitos fundamentais, eles os chamam de direitos humanos. O Brasil optou na Constituição por chamá-los de direitos fundamentais. Mas é basicamente a mesma coisa. Então, direito à vida, a Constituição chama de direitos fundamentais. O direito à vida, o resto dos países chama de direitos humanos, ok? Então, se a gente está diante de um tratado internacional de direitos humanos e ele foi assinado pelo presidente e foi aprovado pelo Congresso Nacional no quórum de emenda, ele vai ter no Brasil status de emenda. Como se aprova uma emenda? Qual o quórum? O quórum é a forma de aprovar alguma coisa. Então, como é que a gente aprova uma emenda no Brasil? Um projeto de emenda constitucional, para ser aprovado, tem que passar pelas 2 casas do Congresso, Câmara dos Deputados e Senado Federal. Ele tem que passar em 2 turnos em cada casa. E em cada turno tem que haver aprovação de, no mínimo, 3/5
dos votos dos respectivos membros. Então, se esse Tratado Internacional de Direitos Humanos foi aprovado pelo Congresso nas duas casas, 2 turnos de votação em cada uma delas, por maioria de 3/5 dos votos dos respectivos membros, ele vai ter no Brasil status de emenda constitucional. Notem que ele não vai virar uma emenda, ele não se torna uma emenda, mas ele vai ter o mesmo status de uma emenda, ou seja, como se fosse equiparado com o mesmo poder, a mesma força de uma emenda constitucional. 2 turnos em cada casa, por maioria de 3/5. Aí sim vai ter status de emenda. Se não é de direitos humanos e foi aprovado por maioria simples, mais de 50% dos presentes, aí tem status de uma lei ordinária federal, sem aquela hierarquia que a gente já comentou a respeito da Constituição Federal. E vamos para o último parágrafo. O último parágrafo, parágrafo 4º, ele fala lá que o Brasil se submete à jurisdição de Tribunal Penal Internacional, a cuja criação tenha manifestado adesão. É importante salientar que tanto o parágrafo 3º como o parágrafo 4º foram incluídos pela emenda 45 de 2004. Não estão, portanto, na redação original de 1988. E esse parágrafo 4º abriu uma possibilidade inovadora de o Brasil submeter alguns crimes a um Tribunal Penal Internacional, a cuja adesão ele tenha se manifestado. Então, um tribunal que não seria brasileiro, um daqueles previstos na Constituição brasileira, mas sim um tribunal que o Brasil aderiu por meio de um tratado internacional. Hoje, nós já temos adesão ao Tribunal Penal Internacional que foi criado pelo Estatuto de Roma. E por aqui, nós finalizamos a parte geral do artigo 5º e no próximo bloco nós vamos começar a discutir os remédios constitucionais. Até a próxima.